porque eu tenho esse cuidado. Porque para mim, quem está assistindo ali, ela tem que... A pessoa ela precisa assistir a ponto de como se ela estivesse aqui com a gente, na verdade, porque senão é um vídeo como qualquer outro. É igual a série que eu estou assistindo, né? E olha que a série eu estou bem envolvido lá com o Doutor Milagre na série, né? E aí a gente não pode colocar a pessoa como se ela tivesse a parte. Ela faz parte daqui, não é verdade? Então, cuidado com a Dani, ela não está conseguindo assistir. Ela acabou de entrar. Entrou no Insta? Uhum. No Insta? Ah, então tá bom. Dani, estou falando de você aqui, viu? Que você não estava conseguindo e eu fico agoniado quando a Dani não consegue assistir. Provérbios 6,6. Abre aí, por favor. Eu tinha ministrei lá em Mogi, eu falava dessa palavra, não exatamente. Estou até com vontade de falar da palavra que eu ministrei em quarta, até porque domingo a gente tem algumas coisas em relação ao trabalho que a gente fez com as meninas, e aí a gente vai fazer aqui, vai mostrar um vídeo, porque não vai fazer formatura para elas, para aquele curso que fez com as meninas, né, com as adolescentes. E aí uma palavra bem uma reflexão mesmo, eu estou pensando em trazer ela no domingo. Em nome de Jesus. E eu comentei dessa palavra, Provérbios 6 vai dizer assim: vá à formiga, ó preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio. Eu costumo dizer com essa palavra, como Deus ele nos pega, os seres racionais que pensam que Deus só deu a nós, né, essa capacidade do raciocínio, a capacidade de pensar, de agir, e Ele nos ensina através da formiga, tanto que Ele diz, vá à formiga, ó preguiçoso. Se eu pudesse colocar ali e falar assim, Danilo, olha a formiga, é isso que Deus está falando. Danilo, olha a formiga, vai aprender com a formiga. É assim que eu vejo essa palavra. Aí Ele diz, observe o caminho delas e seja sábio. 7. Ela não tem chefe, não tem supervisor e nem governante. Ela não tem chefe, não tem nem supervisor nem governante. Verso 8, por favor. E ainda assim armazenam as suas provisões no verão, e na época da sua colheita ajuntam o alimento. Gente, uma palavra tão simples, mas tão direta. A gente podia continuar aí, mas vamos parar por aqui, né? Ele está falando, gente, a formiga não tem ninguém para mandar. A formiga não tem ninguém para dizer assim, posso te dar um conselho? Faz isso. Eu posso te ajudar? Faz aquilo. Entra por essa porta. Entra por aquela porta. Ele não tem quem faça isso. Mas a Bíblia diz que ela colhe, sabe quando? Na época que tem que colher. E às vezes nós, como seres humanos, nós não conseguimos nos relacionar, nós não conseguimos colher na hora que colhe, a gente não consegue plantar na hora de plantar, porque a gente lembra da palavra que diz que há um tempo determinado para todas as coisas, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de nascer, tempo de morrer. O ser humano não consegue. Aí Deus fala assim, vai aprender com a formiga, que não tem ninguém para mandar, não tem ninguém para ensinar, não tem ninguém para coordenar, não tem igreja, não tem pastor, não tem a Bíblia, mas elas colhem no tempo certo. E a gente precisa aprender com a formiga, porque muitas vezes a gente está, sabe, fazendo o quê? Tentando colher em tempo errado. A gente está pegando aquilo que é para colher, aquilo que é para plantar, e a gente está comendo. A gente está pegando aquilo que é para fazer em um tempo e a gente está querendo fazer em outro. Às vezes a gente até plantou, mas não deixou crescer e a gente já está querendo comer, né? Eu não sei se é verdade. A batata, Carlinhos, ela não sobe nenhuma folha, só ela fica enterrada dentro da terra, né? Não tem nada que mostre que ela está boa, não é? Você tem que depender do quê? De Deus. Porque você vai na planta, deixa ela lá, e num determinado tempo,
Eu não sei quanto tempo quer para uma batata ficar boa. 3 meses? 3 meses. Plantou? Eu estou falando isso porque o Carlinhos tem propriedade para falar. Né? Eu assisti uma vez um filme chamado Fazendeiro Deus. Alguém já assistiu esse filme aqui? Se não assistiu, vá procurar. Fazendeiro e Deus. E aí ele planta a batata lá, ele planta num lugar onde nunca ninguém plantou batata, e a batata não dá ramo, a batata não dá uma florzinha, ela não sobe uma folhinha, para você que não sabe, né? Eu achava, agora o Carlinhos está com propriedade está me dizendo isso, ela não dá uma folhinha. Ela não é que nem o milho que sai uma espiga, e você está olhando a espiga vai crescendo. Não é que nem a abóbora que ela fica desse tamanho. Não é que nem a salsinha, né, mas que sobe o pezinho lá. Não é que nem o tomate que sobe o raminho. Não, você tem que confiar totalmente em Deus. Põe não sei se é semente, né, Carnal? A semente. Coloca a semente lá, 3 meses você vai cavar, vamos ver se tem alguma coisa. Gente, confiar em Deus é dessa forma. Aí ele está dizendo, não vai fazer igual a formiga, vai colher no tempo certo. Porque às vezes a gente está tentando e não estamos conseguindo. Por quê? Porque não estamos colhendo no tempo certo. Porque às vezes nem plantar a gente está plantando. Então que a gente possa nessa noite aprender com a formiga, que não tem líder. Ela não tem igreja batista das formigas. Não tem um pastor chato do Danilo lá para dizer, querendo seu bem, é só seu bem que eu quero. Porque se eu... né? Sou de formiga, é verdade. Tem o título de cidadão formiguense. Mas eu não tenho. Assim, sabe? Porque às vezes eu fico pensando, gente, se por acaso passa na cabeça de alguém que eu quero o mal de alguém, é a mesma coisa de eu pegar uma faca e estar furando no meu próprio corpo. Porque a Bíblia diz que eu e você somos um corpo. Então, e ele está falando que a gente tem essa possibilidade de um ajudar o outro. Aí a gente não consegue fazer. Aí uma formiga que não tem líder, uma formiga que não tem comandante, uma formiga que ela sabe o tempo certo de colher. E que a gente possa aprender com ela. Amém? Se você quiser dizimar e ofertar nessa noite, faça isso. Né? Tem o Pix da igreja, ibanovasp@gmail.com. Você pode dizimar direto no Pix da igreja. Se você fizer o Pix e quiser colocar um envelope, pode. Pastor, eu não quero fazer no Pix, eu não quero colocar um envelope, eu quero fazer aqui quietinho, colocar meu dízimo, minha oferta aqui. Meu filho, da maneira que for melhor. Mas faça com uma formiga. Colha e plante, colha no tempo certo. Entenda que a Bíblia diz que não há um tempo determinado para todas as coisas, há tempo de plantar e há tempo de colher. Que você possa confiar em Deus como um plantador de batata, que põe a semente lá e 3 vezes depois vai mexer na terra para saber se está boa. E eu tenho certeza que quem confia não consegue ver a colheita. Amém? Eu não estou falando que isso é uma troca, eu não estou falando. Mas isso é confiar em Deus. Amém? Que você dizime e oferte nessa noite. Em nome de Jesus. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então, Deus proverá. Deus proverá para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Oh, aleluia. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero consagrar todo o dízimo, oferta, tudo que foi entregue aqui hoje nessa noite. Abençoa em nome de Jesus. Amém? Ademir, por favor, sem mais, como diz meu pastor, sem mais delongas. Amém? Por causa do horário, né? A gente acabou vazando, né? Parece que você sabe que a hora voa. O dia que você for pregar, você vai ver. Ai meu Deus, como que eu vou pregar 30 minutos? Aí você sobe aqui rapidinho, né? E sobe, a hora voa. Estenda suas mãos para cá, Pai. Eu quero agradecer nesta noite pela vida do Ademir, que o Senhor continue abençoando a vida dele.
usa nesta noite, em nome de Jesus, que a palavra que sai daqui não seja a minha. É assim como eu, quando vou pregar aqui, que não seja eu, porque somos falhos, erramos, mas que seja o Senhor. É isso que nós pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Graça e paz seja Jesus, amém? Quem está feliz com o Senhor, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amados, diante do que a gente ouviu desde o início aqui, a gente pode deduzir. Eu estava meditando no serviço durante o dia e não vou dizer que cheguei a uma conclusão, porque a gente já sabe disso. Só que às vezes Deus faz a gente lembrar de algumas coisas, né? Não sei se os irmãos estão a par de tudo aquilo que vem acontecendo na nossa vida, mas nós podemos entender que Deus, ele, como o pastor costuma dizer, Deus ele não perdeu o controle daquilo que tem acontecido. Se a gente for analisar, mas o que Deus tem feito na nossa vida, a gente poderia entender que nós servimos a um Deus. Repita comigo: nós servimos a um Deus. Mas você já parou para pensar que mesmo ele sendo um Deus, a palavra só diz que ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ou seja, nós servimos a um Deus, mas um Deus completo. Um Deus que sabe todas as coisas, um Deus, como eu disse, que não perdeu o controle daquilo que ele tem para fazer em nossas vidas. Não sei como é que os irmãos estão, mas eu vim buscar a Deus pedindo uma resposta. A nossa vida é assim. Nós oramos, clamamos, lemos a palavra do Senhor, falamos com Deus e às vezes, entenda isso pelo amor de Deus, às vezes parece que Deus está em silêncio, não parece? Quer que desliga ali ou não atrapalha? Dá para levar? Pastor, não, pode deixar. Às vezes parece que Deus está em silêncio, tá bem? Mas Deus, mesmo no silêncio, ele ainda opera, ele ainda age. E eu peço à igreja que ore, né, em prol da minha vida, em prol da vida da minha esposa, para que Deus assim conceda aquilo que ele achar por bem de ser feito. Como eu disse, Deus não perdeu o controle. Nós às vezes nos preocupamos porque a gente é carne, né? A gente é falho, como o pastor disse. Mas eu vim aqui para ministrar a palavra do Senhor e eu confesso, pastor, que o tempo está ótimo, né? Porque hoje vai ser coisa rápida, mas eu quero crer que vai ser algo que vai edificar a minha e a tua vida, amém? Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual escreveu João. Quando a pastora falou João ali, eu falei: Jesus, a gente está nesse impasse, né, hoje? A gente prepara uma palavra e Deus vai lá e usa a pessoa pregando da gente, e assim vai. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 4, uma palavra que o pastor ministrou na Santa Ceia hoje, não foi, pastor? O pastor citou João 4. Você vai. Ah! Você me pegou. Eu com a Nel e falei, né? O que o pastor pregou na Santa Ceia hoje? Rapaz, não sei, se você falou alguma coisa, eu lembro. Eu vou pegar o que eu tenho aqui. O pastor citou João 4. E eu anotei muita coisa ali. Uma das coisas que me chamou a atenção nessa passagem de João 4 é que aquela mulher, mesmo ela estando em pecado. É isso mesmo. Foi isso, pastor? João 4, 10 ao 12, acho que foi. Eu vou ler hoje do 1. Não. João 4, é na ceia, né? Na ceia. O que me chamou a atenção nessa palavra quando o pastor ministrava é que aquela mulher, mesmo em pecado, mesmo em situação difícil, ela nunca deixou de ir no poço buscar. Ela achava que mudando o horário
mudando a ida até o poço, ela ia continuar buscando água. De fato foi o que aconteceu. Mas se a gente for analisar, a vida dela nunca mudou, enquanto ela somente buscava água. E quando ela decidiu buscar quando ela queria, a vida dela continuava sempre a mesma. Ela voltava com o cântaro, até o pastor citou sobre cântaro. E eu nunca... É que o texto base não foi esse. Não foi, o pastor só citou. Salmo 41. Isso. Base. Interessante porque ela decidiu mudar o horário, ela decidiu talvez ir mais vezes, eu não sei, e ela buscava água e voltava para a tua casa com o cântaro cheio, mas com a vida vazia. Ela ia até o poço buscar água não mudava a vida dela. O fato dela pegar o cântaro e ir buscar água, saciar a sua sede, não mudava a vida dela. A pastora disse que ela voltava, e eu não sei se 1 ou 2 dias depois ela ia buscar água de novo. Mas entenda uma coisa: enquanto ela não teve um encontro com o Senhor, a vida dela não mudou. Saciava a sede, talvez usava para fazer comida, água, não sei por que ela usava, mas a vida dela não tinha mudança nenhuma. Talvez nós estamos do mesmo jeito que aquela mulher. Às vezes nós falamos: Senhor, eu vou te buscar assim, eu vou buscar por isso, eu vou buscar por aquilo. E se você for analisar, nossa vida não muda, porque a gente deixa de fazer algo que o Senhor tem falado. Desde o início, quando o pastor falou aqui quando a pastora falou sobre Tomé, ele teve que ver para crer. A pastora diz, o texto diz que Jesus falou assim: porque você viu, você creu. Jesus foi bem específico com Tomé. E quando o pastor veio e falou assim: aprender com as formigas, eu quero entender que desde o início, como eu já disse várias vezes aqui, quando Deus criou tudo, Ele determinou o que cada um deveria fazer. O problema é que a gente não faz. O problema é que a gente quer fazer do nosso jeito. A gente quer reinventar algo que Deus já fez. A gente fala assim: Senhor, e se eu fizer do meu jeito? Aí Deus fala assim: faça. Aí quando der errado, para onde você vai? Os pés do Senhor. E aí a história muda. Para que eu possa entregar aquilo que Deus me deu, o Evangelho de João, capítulo 4, quem achou, diga amém. Amém. Até que você me ajuda aí, do 1 até o 14, amém? A palavra diz assim: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que ele der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? Amados, quando a gente observa essa história, como eu disse, Deus falou muito comigo naquela Santa Ceia Mogi sobre isso. Nessa história a gente encontrou uma rotina.
a gente encontra um povo que necessitava de água. E a palavra hoje vai dizer, a história vai dizer que o povo ia buscar água. É interessante porque a história diz que havia um poço, no poço havia água, e eu quero entender que conforme a necessidade de cada família, eles pegavam as suas vasilhas e iam até o poço para buscar água. O interessante é que eu entendo que todas as vezes que eles necessitavam de água, eles iam, mas eu quero entender, eu fiquei pensando bem nisso, que talvez havia um horário para buscar água. Que talvez não iam todos ao mesmo tempo, ou que talvez alguns não iam para que não pudessem encontrar algumas pessoas lá, mas eu quero entender que era algo meio que organizado. Havia o poço, havia água, e o que a pessoa tinha que fazer para saciar a sua sede, a sua necessidade era pegar a sua vasilha e ir até o poço. Quando eu entendo que sempre que a pessoa precisava de água, e eu quero entender, eu pensei muito sobre isso, eu quero acreditar que cada família tinha sua vasilha específica para água. Eu não sei, naquele tempo não havia rabinho encanado igual hoje, mas eu quero acreditar que, de acordo com a sua vasilha, cada um usava para algo, para cozinhar, para beber, seja para o que for. E quando a pessoa olhava para a vasilha que estava diminuindo a água, eu quero entender que elas iam até o poço. Eu quero que você entenda, é algo bem objetivo que Deus vai falar nessa noite comigo, com você, que as pessoas poderiam ir ao poço e na ida até aquele poço, entenda bem, poderia ter alguns encontros, poderia ter bate-papo, poderia ter descontração naquele poço. De repente as crianças poderiam até brincar em volta daquele poço, mas o objetivo principal daquele poço era buscar água. Amém? O objetivo principal, a motivação principal da pessoa sair da sua casa e ir até o poço era por causa da água. Poderia conversar, bater papo, brincar, seja o que for, mas quando eles retornavam para a sua casa, cada um levava da sua água. De repente até conversavam no caminho. Você viu que interessante o que o Du falou para mim? Você viu que interessante o que a Gi comentou? De repente brincar com as crianças. Mas o que saciava a minha vontade, a minha necessidade, é quando eu voltava para minha casa com água. E aí, pensando em tudo isso, eu anotei muita coisa aqui. Eu posso entender isso nos dias de hoje como se fosse ir à igreja. Na igreja a gente brinca, sim ou não? A gente bate papo, sim ou não? A gente se encontra com várias pessoas, sim ou não? Mas o principal é o que? A palavra. Talvez eu vou embora para casa, eu lembro de tudo aquilo que conversei com o Zé. O Zé dizendo assim, estou moído, né, Zé? Estou cansado. Só que o que vai me alimentar, me sustentar é o quê? A palavra. Mediante tudo isso, amados, que eu citei até agora, eu tenho que entender, e o pastor Wesley falou sobre isso, qual é a motivação que faz com que eu saia da minha casa e venha até aqui? Qual é a motivação que te faz levantar de manhã e ir trabalhar? Qual é a motivação que faz você deixar alguma coisa para ir fazer algo? Eu queria que você entendesse sobre isso. É o que eu vou ministrar nessa noite. Motivação. Às vezes, amados, nós corremos um grande risco de estar no lugar certo, mas com a motivação errada. Já parou para pensar nisso? Que eu posso estar no lugar certo, mas com a motivação errada. E às vezes, amados, eu vou embora para minha casa pensando assim, poxa, eu não recebi nada. Eu não gostei do louvor, eu não gostei da palavra, eu não gostei do que o pastor falou, eu não gostei porque o irmão olhou para mim. E de repente essa não é a minha tua motivação, mas a minha tua motivação é vir e ouvir a palavra. Porque eu posso lembrar de tudo aquilo que eu fiz aqui durante o culto, 1h30. Mas o que vai me alimentar até domingo, que é o próximo culto, é a palavra. Diante disso, amado Deus, Ele me deu alguns
textos da Bíblia onde a gente pode entender melhor. Pessoas que estavam no lugar certo, mas devido à motivação ser errada, não tiveram a vida mudada. Mas teve que alguém chegar até lá, mediante a palavra, mostrar e a pessoa ter a vida mudada. Coloca para mim, Teco, aqui, Atos capítulo 3. Atos 3, versículo 1 e 2. Diz que Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, versículo 2. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias põe uma porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Amado, você que já leu essa passagem de Atos 3, você vai ver um cenário onde a palavra diz que o povo ia até o templo para orar, no horário que havia uma oração. O interessante é que, da mesma forma que pessoas iam lá para orar, todo dia era colocado um homem coxo na porta do templo. E ele fazia o quê? Pedia esmola. E quando alguns iam orar, ele pedia esmola. E a gente não vê no texto ele falando assim: ei, você vai orar? Olha por mim. Olha para que Deus possa curar a minha vida. Olha para que Deus possa mudar a minha situação. A gente não encontra. Presta bem atenção. Templo é um lugar de oração, amém? Pedro e João estavam indo fazer o que eles foram chamados para fazer: orar. Mas no caminho eles encontram um homem coxo pedindo esmola. Mas será que às vezes a gente não está igualzinho esse homem? Parado, vivendo uma vida que a gente quer viver, mas não a vida que Deus preparou para mim e para você. De repente vivendo de uma forma que às vezes não agrada ao Senhor, mas é uma forma que eu quero viver. Será que eu posso entender que o lugar era bom, mas a motivação era errada? Pedro e João ele ia orar. A palavra diz que aquele coxo ele olha para Pedro e João e fala assim: me dá uma esmola. E Pedro e João ele fala algo tão interessante que você deve falar todo dia: eu não tenho nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, amém. Levanta e anda. Amado, aquele homem ele era colocado todo dia ali. Todo dia ele teve a oportunidade de mudar a vida dele. Mas nós não encontramos aquele homem pedindo ajuda espiritual. Por outro lado, ele pedia esmola. E ele falava para todos que entravam. É interessante porque a história diz que ele pedia para aqueles que entravam no templo. Ou seja, a pessoa estava decidida a orar. A pessoa estava decidida a buscar, estava decidida a ter um encontro com Deus. Era a melhor hora para ele pedir assim: ó, ora por mim. Mas a palavra do Senhor não diz isso. Diz que ele pedia esmola. Então ele estava no lugar certo, com a motivação errada. Mas isso, amados, porque a palavra do Senhor diz, depois se você quiser ler da tua casa, eu vou avançar para que a gente possa dar continuidade. Diz que tinham pessoas que lucravam com isso. E quando a vida dele foi mudada, essas pessoas tiveram que entender que não iam mais poder viver daquilo. Às vezes, amada, a tua vida está desse jeito. Deus ele quer mudar, Deus ele quer agir. E aí eu volto naquilo que a pastora leu desde o início. A gente tem que ver para crer que Deus ele pode fazer. E aí a gente tem que ouvir Jesus dizendo assim: bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Mas será que a gente entende quando o pastor Wesley pregou aqui no final de semana no culto da ceia? Eu fiquei sentado ali e perguntando para Deus: para Deus, quantas coisas a gente tem feito de tanta coisa errada, tanta coisa fora do que o Senhor quer para a nossa vida? E eu não sei se os irmãos são assim, mas eu costumo dizer para minha esposa que eu vim nesse mundo para observar.
Observar é diferente de reparar. Vim para observar. E você viu o pastor Wesley bem tranquilo, bem calmo. Porém, bem fiel àquilo que Deus tinha entregado para ele. E quando ele falava de motivação, eu pensava assim, uma pessoa que saiu às 6, 7 horas de viagem para chegar aqui e ser fiel a Deus. E às vezes, amado, a gente corre o risco de andar alguns minutos e durante o caminho se deparar com algumas coisas e deixar de ser fiel ao Senhor. Já parou para pensar isso? Que às vezes nós corremos um risco tão grande. Não é no início da chamada que o Senhor nos faz, ou no término, mas é no percurso. A parte mais difícil que nós enfrentamos na nossa vida é o percurso. Quando nós falamos de quinta-feira profética, e no finalzinho eu vou profetizar. No finalzinho da mensagem tem uma profecia. Mas eu tenho que entender que, como eu disse aqui, às vezes eu corro risco muito grande de estar no lugar certo. Mas quando eu estar com a motivação errada, eu não vou ver aquilo que Deus serviu na minha vida. Abre para mim, ô Teco, João capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. Eu vou ler do versículo 1 até o 8. Diz assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro de unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de trair, disse: 5. Por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? 6. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixai-a para o dia da minha sepultura. Guardou isto. Porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tens. Amém? Mas aqui essa passagem é interessante, que tem duas situações interessantes. Em algumas traduções diz que prepararam para Jesus um jantar. Convidaram Jesus para um jantar. E diz que estava ali Marta, Maria e Lázaro, na casa de Simão. O que me chama a atenção é que, quando a gente lê a história e a gente pensa em um jantar, a história não diz, não elogia, não cita o ambiente que eles estavam, não cita a recepção do lugar, não cita o prato principal, não cita a bebida, mas cita o quê? Que uma mulher ungiu o Senhor e enxugou os pés com seu cabelo. Amados, eu não sei o que você pensa, mas no lugar onde você vai se alimentar, se tiver um cheiro muito forte, você não consegue se alimentar. E é interessante que o próprio Jesus testemunhou dela, dizendo assim, que por onde fosse citado essa história, iam se lembrar do que aquela mulher havia feito. Você pode entender que no mesmo ambiente, no mesmo lugar, havia um discípulo, Jesus, a mulher, Marta e Lázaro. E embora eles estavam ali, talvez pensando em jantar com o Senhor, aquela mulher ela faz algo que ninguém imaginava que ela ia fazer. E a primeira questão do discípulo é: não poderia vender e dar aos pobres? E aí Jesus fala assim: porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amado, a gente se preocupa às vezes com tanta coisa, de estar com tantas pessoas, mas poucas vezes de estar
com Jesus. O próprio Senhor diz, a primeira situação é que não se destaca tudo isso que eu falei, mas diante de um jantar, que chama a atenção é o frasco do perfume. E a segunda situação é que o discípulo estava mais preocupado com o preço do perfume do que com a oferta que aquela mulher havia feito para Jesus. E aí é uma pergunta que eu faço: imagina se na hora que Jesus ele foi se entregar por mim e por você, ele parasse e se preocupasse pelo preço que ele havia de pagar por mim e por você na cruz do Calvário. Já parou para imaginar que se Jesus parasse, às vezes como eu e você, a gente para e fala assim: Senhor, mas eu tenho que fazer tudo isso? E aí a gente vê Jesus dizendo assim que ele orou 3 vezes e falou: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. Mas Jesus ele sabia o preço que ele ia pagar, e mesmo assim ele pagou. Então nessa segunda história a gente encontra as pessoas no lugar certo, mas cada uma com uma motivação. E o terceiro, olha para mim, para que a gente possa orar, Marcos capítulo 2, versículo 3. Evangelho de Marcos capítulo 2. E versículo 3 diz assim: vieram ter com ele conduzido um paralítico trazido para o quarto. Coloca o quarto em pé, por favor. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo o buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Amados, para quem lê Bíblia, diz que Jesus estava na casa ensinando a palavra. A palavra diz que um homem conduzido por 4 amigos chega até aquela casa onde Jesus estava, e a palavra diz que por haver uma grande multidão eles não conseguiam entrar. Então os seus amigos decidiram tirar o telhado e fazer com que aquele homem chegasse até próximo de Jesus. E a palavra diz, por sua vez, que quando Jesus ele opera na vida daquele homem, alguns mestres que estavam ali questionam o Senhor, dizendo assim: porventura ele pode curar ou perdoar pecado? E é tão interessante que Jesus imediatamente ele questiona aquele povo. Eu posso entender que eles decidiram descer pelo telhado porque não tinham como entrar, mas eles queriam estar perto de Jesus. Eles necessitavam de estar perto de Jesus, e eles não viam dificuldade, porque quando não poderiam chegar até ali e falar assim: não dá, vamos voltar outro dia, em uma outra situação, de repente um outro culto. Mas a palavra disse que por Deus, por Jesus ver a fé daquele homem, a fé daqueles amigos, curou aquele homem. E no mesmo lugar onde Jesus curou, devido à multidão, tinha pessoas que apontavam Jesus. Será que você pode entender que às vezes a gente corre esse grande risco de, quando Deus estiver operando na vida de um nosso irmão, a gente questionar o Senhor e falar: Senhor, por que na vida do irmão e não na minha? Você já parou para analisar que às vezes a gente questiona o Senhor porque Deus não faz na nossa vida, mas ela faz na vida do nosso vizinho? Você já parou para pensar nisso? Vou dizer, esse mês, eu estou numa oração com o Senhor, falando: Senhor, a minha pergunta para Deus é: por quê? Essa é a minha pergunta para o Senhor esse mês que passou, esse mês que está se findando. Senhor, por quê? E interessante que Deus não respondeu ainda por quê, mas eu perguntei: por quê? Por quê? Por quê? E aí Deus me levou nesse Evangelho de Marcos capítulo 2 para me mostrar, ou para nos mostrar nessa noite, como eu disse, que a gente corre o grande risco de estar em um lugar certo com a motivação errada. Às vezes pensando assim: Deus, eu tenho orado ao Senhor, eu tenho pedido ao Senhor, mas parece que eu vejo Deus agindo em tanta vida e a minha fica esquecida.
Amado, você tem essas 3 histórias só para que eu possa entregar aquele que Deus me deu. Volta lá, Teco, para mim, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 15. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 15. Se você pegar as 3 histórias que a gente leu aqui, Atos 3, João 12 e Marcos 2, a gente vai ver que havia mais de uma pessoa. Mas o lugar era o lugar certo, sim ou não? Só que às vezes a gente acha, pastor, que o problema está no lugar. A gente acha que o problema está no fulano, no ciclano. E quando eu peço para o Teco colocar aqui Evangelho de João 4,15, nós lemos até o 14. Mas o 15 diz assim: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu possa, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Quando a gente pega o Evangelho de João capítulo 4, nós vemos que Jesus inicia fazendo um pedido àquela mulher, pedindo água para aquela mulher. Só que eu quero voltar um pouquinho antes e viajar, como eu costumo dizer, que talvez quando aquela mulher sai da tua casa e ela se depara com um poço, ela achou que não ia ter ninguém lá. Até porque, se a gente for analisar, alguns estudiosos dizem que era por volta de meio-dia. Então, hoje, nos dias de hoje, meio-dia, a gente sai de casa se for necessário, não é, Dor? A gente só sai se tiver que sair mesmo, devido ao calor. Mas a história diz que aquela mulher ela saía. E eu quero entender que quando ela se depara com um poço, ela achando que não ia ter ninguém, tem um homem lá. E eu posso entender que ela não conhecendo Jesus, quero que você preste bem atenção nisso. De repente, de longe, ela começa a questionar e falar assim: é brincadeira. Eu vou usar um termo bem conhecido para que a gente possa entender. De repente, ela olha de longe e fala assim: é brincadeira, eu achei que não ia ter ninguém, mas tem um homem lá, no poço. De repente, ela se questiona até o ponto de pensar em voltar outra hora. Mas o pastor diz que quando ela chega, Jesus, ele pede para ela água. E ela começa um diálogo com o Senhor, ela não sabendo quem era Jesus. Mas no versículo 15 do Evangelho de João 4, diz assim que ela pede para o Senhor água. Então eu rodeei para lá e para cá, mostrei essas histórias para dizer uma coisa para você. Às vezes nós questionamos o Senhor, sabe por quê? Porque a gente não conhece Ele. Sabe por quê? Porque Ele está longe. Ele está distante. E a gente não reconhece Jesus porque Ele está longe. Mas sabe o que Jesus quer da minha e da tua vida nessa noite? Um diálogo. Algo tão simples, não é? É um diálogo. E às vezes a gente vê de longe, não conhecendo, a gente não quer chegar perto. Mas quando a gente chega e que a gente começa a se comunicar com o Senhor, o que Ele faz? Ele não aponta, Ele não acusa, Ele não fala o que a gente fez. Não, Ele pede água. Aí você fala: por que Jesus pediu água para aquela mulher? Porque aquela mulher achava que o que ela precisava era de água. E Jesus teve que conversar com ela para entender e mostrar para ela que o que ia mudar a vida dela não era água, mas era Jesus. Então eu entendo que quando eu falo que eu estou no lugar certo com motivação errada, é onde às vezes de longe eu questiono e falo assim: poxa, eu achei que eu ia estar sozinho, tem um homem ali. E quando a gente começa a se aproximar e a gente vê que é Jesus, conversando com Ele se aproxima da gente, se apresenta. E quando alguém vem à nossa direção, a primeira coisa que a gente faz é se armar, não é assim? Pensando que a pessoa vai acusar, apontar. Mas por outro lado, a palavra diz que Jesus ele começa a oferecer algo. Amado, quando essa mulher pede água, o desejo maior dela é dizendo assim: ó, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirar. Se você pegar a história, diz que Jesus nem bebeu água, mas Ele mudou a vida daquela mulher. Sabe o que eu aprendo com isso? Jesus não precisa ter a vida mudada.
mas nós precisamos. Aleluia. Então, às vezes, nós vimos no culto de quinta-feira, uma quinta profética. E o que eu poderia profetizar sobre você é isso. Deus, ele quer que você se aproxime dele. Ele está aí. Só que, devido à distância, a gente não conhece ele. E quando ele fala assim, se aproxima de mim, porque a palavra só diz assim, que aquele que busca, ele não lança fora. Que Deus é esse, amado? Que Deus organizado é esse? Acho que o pastor que citou isso essa semana. Foi o pastor que comentou sobre a multiplicação, foi? Dízimo. Um Jesus que pede para o povo se assentar, 50, 50, 100, 100, multiplica o pão, o peixe. É o mesmo Jesus que se apresentou para essa mulher e falou assim, ó, dá-me de beber. E no finalzinho do texto diz que mudou a vida dela. Amados, seja sincero, você acha que Jesus queria água? Para mim não queria. O que ele queria mudar a história daquela mulher. Aleluia. Só que para que ele pudesse mudar a história daquela mulher, ela tinha que se aproximar dele. E o que você tem que entender é isso nessa noite. Para que Deus possa mudar a tua vida, você tem que se aproximar dele. É tão simples, tão fácil. É claro que se a gente olhar para a nossa situação, a gente vai falar assim, eu não consigo. Não tem aquele período que você faz algo que você se envergonha de si mesmo. Mas eu quero que você entenda uma coisa, se você se aproximar de Jesus, ele não vai te acusar. Ele não vai te apontar. Pelo contrário, ele vai mudar a tua vida. Amado, aquela mulher só ia no poço porque ela tinha sede. E é interessante que Jesus usou o poço para poder se aproximar daquela mulher. Como os pregadores disseram, acabou de vir aqui. Eu não sei o que Deus vai usar para se aproximar de você. Mas às vezes é algo que você fala assim, eu preciso disso. E Deus está falando essa noite, não é isso que você precisa de mim. Aleluia. Amada, aquela mulher achou que o que ia mudar, matar a sede dela, a necessidade dela era água. Era somente água. E Jesus teve que chegar, mudar aquela situação. E a palavra do Senhor diz que toda aquela cidade mudou por causa da vida daquela mulher. Então, enquanto algumas pessoas viram aquela mulher de uma forma diferente, após ela ter um diálogo com o Senhor, ela teve a vida mudada. Às vezes, amada, vou usar a vida da Emília, que eu vou chegar aqui. Eu posso conversar com a Emília aqui, 12 horas por dia. Ela vai me dar alguns conselhos, vai orar, não é assim? O pastor também. Mas quem muda a minha e a tua vida é quem? Jesus. Volto a dizer, talvez aquela mulher de longe, ela se questionou e falou assim, é brincadeira ter um homem naquele poço. E às vezes nós estamos assim, buscando algo, achando que é o que a gente precisa. E Deus nessa noite me dizendo assim, não é isso que você precisa. Você precisa da presença dele. Não tem outra coisa que muda a nossa vida. Não tem outra coisa que muda a nossa história. Eu estava meditando nessa palavra quando o pastor citou cântaro, e eu confesso que eu nunca ouvi ninguém falar sobre cântaro nessa palavra. Eu fiquei imaginando que ela pega o seu cântaro e ela vai em direção àquele poço, mas não diz nem que ela tirou água. E eu posso entender que ela foi e voltou com o cântaro vazio. E de repente alguém chegou diante dela e falou assim, você não foi buscar água? Cadê a água? Ela falou assim, eu trouxe algo melhor do que água. Às vezes você pode pensar assim, sai da minha casa, vim até o culto, e você volta e fala assim, o que você foi fazer lá? Fala assim, eu vou ter algo melhor do que aquilo que pensar. Sabe o que Deus quer da minha tua vida? Que a gente faça mais para Ele, algo a mais. Foi isso que Deus ensinou, foi isso que Jesus ensinou para aquela mulher. Não adiantava ela voltar com o cântaro cheio todo dia para tua casa e a vida vazia. Aí você pode falar assim, irmão, mas não está dizendo aqui, como você falou que o lugar certo, a motivação certa? Sim, a motivação era água, mas o que ela precisava no momento era água. Mas para a vida dela era Jesus.
Amados, coloque de pé em nome de Jesus. É interessante, amados, porque a gente não sabe, às vezes, nem como pedir para Deus. A gente, eu digo a gente porque a gente está vendo um vídeo onde a pessoa chegou assim e falou para os filhos, dizendo assim: se você fosse salvar hoje e pudesse levar uma pessoa só com você, não sei se os irmãos viram isso, dizia assim: você escolheria seu pai ou sua mãe? Vocês viram isso? Aí teve um filho que falou assim: não sei. Teve filhos que a maioria escolheu o pai, e eu acho que um ou outro escolheu a mãe. E aí eu parei para pensar e comentava esse caso. Foi interessante porque se fosse eu ia escolher quem? Porque a gente vê isso e a gente julga, a gente fala assim: poxa, eu escolhi o pai. Aí perguntou: por que o pai? Aí ela falou assim: porque o pai conviveu mais tempo comigo, o pai era mais amoroso. Só que quando a gente vai entender, quem carregou no vento nós mesmos? Foi a mãe. Não é isso? Às vezes a criança sai do ventre da mãe e a primeira coisa a chamar é pai. Às vezes é mãe. Eu quero que você entenda que a gente não sabe nem o que a gente quer. Jesus tem que chegar e mostrar assim: ó, você está querendo isso, mas você precisa disso. Mas eu quero que você saia desse culto hoje pensando uma coisa: você corre um grande risco, como eu já disse, de estar no lugar certo, mas devido à motivação ser errada, você ir e voltar vazio, triste, abatido, às vezes frustrado. E aí Deus ele usa alguém para falar assim: a motivação está errada. Às vezes, ao invés de eu entrar no templo, eu me conformo em ficar nas escadas pedindo esmola. Às vezes, ao invés de eu preparar o melhor para o Senhor no jantar, eu prefiro só sentar na mesa com Ele e bater um papo. Amado, eu sei como é que está a tua vida. Não sei o que é que você tem pedido, o que é que você tem buscado. Eu não sei qual é o propósito que você tem para o Senhor. Faz isso na minha vida. Talvez você esteja igual a pastora no seu culto. Você tem que ver para acreditar que foi Deus que falou. Mas às vezes é algo tão simples, de repente é só mudar a motivação. Mas o louvor vai ser ministrado. Aproveite esse tempo para falar com o Senhor. Aproveite esse tempo para conversar com Deus e falar: Senhor, me mostra o que, não o que eu quero, mas me mostra o que realmente eu preciso. Me mostra o que realmente vai mudar a minha vida. Porque não é interessante eu vir para cá vazio e voltar vazio. Eu posso até voltar com o cântaro cheio, mas a minha vida continua a mesma. Mas Jesus ele tem muito mais para mim e para a tua vida, amém? Ele tem muito, muito, muito mais. Mas às vezes o que falta com o Senhor, comigo e com você, é um diálogo. Só que para que a gente possa ter um diálogo com o Senhor, é necessário se aproximar dele. Não precisa gritar, não precisa espernear. Jesus ele dá a chance da gente se aproximar dele e falar com ele, bem pertinho dele. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir,
desceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és, porque a minha alma Diga isso. Aleluias. a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és, porque a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia. Você que me assistiu, Deus abençoe a tua vida. Que você receba essa palavra e busque o Senhor. Nele que nós temos que nos apoiar. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Você que está aqui, Não entenda